Legal. Em nome do povo tocantinense, declaro aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor deputado, primeiro secretário, para proceder à leitura do texto bíblico. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, em 23 de abril de 2014, ata da 55ª sessão extraordinária. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, em 23 de abril de 2014, ata da 54ª sessão extraordinária. Estas eram as atas a serem lidas, senhor presidente. Estão em discussões as atas que acabam de ser anunciadas. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovadas. Tem a palavra o senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não constam matérias para o expediente, senhor presidente. Não havendo matéria no expediente, passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem matérias a apresentar, o momento é oportuno. Não havendo interesse de apresentação de matéria, tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, não há orador inscrito no pequeno expediente. Não havendo oradores do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Concedo a palavra ao senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, sessão extraordinária número 56, para discussão em plenário no dia 30 de abril de 2014. Processos em 2 turnos de discussão e votação. Processos em primeira fase de discussão e votação. PL de conversão número 213, originário da MP 14. Processo número 146, 2014. Autor, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle e Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público. Assunto: altera a Lei número 1609, de 23 de setembro de 2005, que dispõe sobre o plano de carreira, cargo e remuneração, PCCR, do Auditor Fiscal da Receita Estadual, AFRE, da Secretaria da Fazenda, e adota outras providências. Parecer favorável com emendas. Está em discussão a PL hora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PL de conversão número 215, originário da MP 07. Processo número 84, 2014. Autor, governador do Estado. Assunto: altera o anexo único à Lei 2.828, de 12 de março de 2014, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos no exercício das atividades notariais e registrais e adota outras providências. Parecer favorável com emendas. Está em discussão a pela hora anunciada. Pela discussão, deputado Eli Borges. Senhor presidente, eu quero fazer um registro aqui mesmo. Essa medida provisória é aquela dos emolumentos dos cartórios, que eu fiz um amplo debate mostrando que havia aumentos abusivos aí de mais de 30.000%, 2.000%, 500%. E, naquele momento, eu fui voto vencido, mas nasceu a ideia, trabalhada por alguns deputados, de melhorar isso a posteriori. E veio essa nova medida provisória. Eu entendo que ela corrigiu, ela melhorou essa questão, ou seja, não ficou como era antes, porque, ao meu ver, não deveríamos
ter aprovado aquela outra medida provisória. Mas, como ela foi aprovada, essa veio amenizando a situação. Por isso, eu quero dizer que vou votar contrário, porque ameniza a situação. O ideal para mim é que aquela medida deixasse de existir, a primeira, que está, inclusive, ajuizada. Agora, eu fiz emenda, a minha emenda foi rejeitada na comissão, o deputado Carlão fez emenda e acatou as emendas dele, e eu quero entender que, assim, o ideal também seria aprovar as minhas emendas. Eu entendo que elas eram mais profundas. Mas não acatando as minhas emendas e acatando as emendas do deputado Carlão, mesmo assim nós tivemos um avanço. E eu parabenizo o deputado Carlão por esse avanço que houve. Então, o deputado Eli Borges está votando, não porque considera que nós chegamos àquilo que seria o ideal, mas eu estou votando favorável porque aquilo que era ruim deu uma melhorada significativa, por isso eu estou registrando o meu voto favorável, porque esse projeto corrige parcialmente aquela medida provisória que continuo achando que foi uma das maiores violências praticadas contra o setor produtivo rural, contra as incorporadoras, contra a sociedade de modo geral, foi aquela medida provisória. Essa ameniza, portanto, tem meu voto favorável. Pela discussão da matéria, deputado Carlão da Saneatins. Senhor presidente, concluindo aí, inclusive, primeiramente agradecer ao elegido deputado Eli Borges. Realmente, na Comissão de Finanças, no meu parecer, parecer da minha relatoria, eu solicitei a rejeição das emendas do nobre deputado, porque elas tinham algumas falhas técnicas e de consistência, e que, como nós dois tínhamos discutido, inclusive, a necessidade de melhoria na medida provisória, eu acredito que as emendas apresentadas por mim venham atendê-lo também. E votamos a favor das minhas emendas, e concluo, sim, deputado Eli Borges, que é um avanço, e vou empenhar junto ao governo do Estado para que sancione o nosso parecer, a nossa emenda, e que eu tenho certeza absoluta que o nosso governo fará revisões, se caso for necessário, para melhorar para o nosso povo tocantinense, e que não é interesse nenhum do Estado em aumentar a dificuldade de regularização, especialmente na regularização fundiária do nosso Estado. O governo mandou a medida provisória reduzindo em 80% da tabela, em especial a tabela 2, nos itens 9.1, em 80% para a incorporadora. Da mesma maneira, eu também estou propondo em redução de 80% para o georreferencial. E o georreferencial traz um detalhe importante, que eu acho que foi até erro na medida provisória anterior, convertida em lei, que o governo federal, se eu não me engano, em 2010, no seu artigo 212 da lei federal, diz o seguinte, que é obrigação dos cartórios proceder determinada diligência se o produtor rural não trouxer as declarações das vizinhanças. E eu vejo que, havendo a prerrogativa, o cumprimento da lei federal, não tem porquê os cartórios cobrar o valor de até R$6.000, da qual eu propus aí a redução de 80%. Eu vejo que é de relevância, presidente, e voto favorável ao projeto. Pela discussão, deputado Amélio Caires. Senhor presidente, também não haveria como desmerecer a confiança e principalmente a opinião do líder. Mas eu fico receioso. Essa matéria foi fruto de discussão de mais de 30 dias, inclusive várias discussões com o ex-governador e com o atual governador, com os cartorários, com toda a classe envolvida. E agora me aparece o projeto, depois de acordados com emendas. Tudo depois de combinado e acordado no Palácio, com todos nós, todos os deputados juntos, inclusive as classes pendentes nesse processo. Mas tomara a Deus que essas emendas possam não contrariar o acordo já feito. Vou votar favorável também, mas de forma receiosa. Obrigado, senhor presidente.
Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 8, processo número 84/2014, autor: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle e Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público. Assunto: disciplina das relações jurídicas decorrentes da medida provisória número 7, de 13 de março de 2014. Está em discussão o projeto ora anunciado. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PLG número 11, processo número 169/2014, autor: governador do Estado. Assunto: altera a Lei 1485, de 29 de junho de 2004, que dispõe sobre a doação de áreas de terreno urbano, que especifica. Com parecer favorável. Está em discussão a PLG, ora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. PLG 12, processo número 172/2014, autor: governador do Estado. Assunto: autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pindorama a área de terreno urbano que especifica e adota outras providências. Com parecer favorável. Está em discussão a PLG, ora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em primeira fase, vai à segunda fase de discussão e votação. Processo em segunda fase de discussão e votação. PLG número 9, processo número 145/2014, autor: governador do Estado. Assunto: autoriza o Poder Executivo a ceder ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, IFTO, o uso da área de terreno urbano que especifica e adota outras providências. Está em discussão a PLG, ora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos. Eram as matérias que constavam para a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, encerra a presente sessão, convocando sessão. Porém, antes, deputado Zé Geraldo. Senhor presidente, é só para, mais uma vez, saudar todos os servidores do Fisco. Para nós é uma satisfação, mais uma vez, tê-los aqui conosco e parabenizá-los por mais esta conquista maravilhosa. Também para pedir a Vossa Excelência que conste como visita ilustre o prefeito Preto, da cidade de Cachoeirinha. Obrigado, senhor presidente. Também aproveito para parabenizar todos os servidores do Fisco e, ao mesmo tempo, a gente agradece a compreensão de todos vocês pela tolerância e parabenizamos vocês pela manifestação em prol dos benefícios que essa classe tanto merece. Então, parabéns ao governo do Estado também, que pôde trabalhar no entendimento de levar o benefício a todos vocês e que vossas excelências possam fazer um trabalho realmente com satisfação ao nosso Estado de Tocantins. Com a palavra, o deputado Eli Borges. Senhor presidente, eu sempre disse aos servidores do Fisco do meu total apoiamento a essas matérias e eu vim aqui para votar essas matérias, porque entendo que é uma categoria que desenvolve um trabalho extremamente importante para o bolo orçamentário. É uma atividade que traz resultados positivos para o Estado do Tocantins. Claro que eles não atuam de forma incoerente com aqueles que produzem, como os comerciantes, enfim. Eles atuam de forma coerente, mas atuando de forma coerente, eles são essenciais na economia de nosso Estado, na geração de riquezas para que o Estado toque a máquina e faça funcionar o seu programa de obras. Então, essa matéria dá para eles assim uma sensação de que são importantes e respeitados por nós. Quero parabenizá-los e meu voto é favorável, senhor presidente. Encerro a sessão, convocando sessão extraordinária para dentro de 1 minuto. Está encerrada a presente sessão. Ela disse que quer falar comigo, mas não sei.
Sobre a proteção de Deus e havendo número legal e em nome do povo tocantinense, declara aberta a presente sessão. Tem a palavra o senhor deputado, primeiro secretário José Geraldo, para proceder à leitura do texto bíblico. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias da sua vida. Provérbios, capítulo 31, versículos 10 e 12. Tem a palavra o deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Senhor presidente, eu solicito que a leitura da ata possa ser na sessão subsequente. Consulta o plenário sobre a solicitação do segundo secretário de que a ata seja lida na sessão subsequente. Senhores deputados que concordarem, querem ficar como estão. Aprovado. Tem a palavra o senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura das matérias constantes do expediente. Senhor presidente, não constam matérias para o expediente. Não havendo matéria no expediente, passamos à apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem as matérias a apresentar, o momento é oportuno. Não havendo interesse de apresentação de matéria, tem a palavra o senhor deputado Toninho Andrade, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, não há oradores inscritos no pequeno expediente. Não havendo oradores inscritos, passamos ao grande expediente. Conceda a palavra ao senhor deputado José Geraldo, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, sessão extraordinária número 57, para discussão em plenário no dia 30 de abril de 2014. Processos em 2 turnos de discussão e votação. Processos em segunda fase de discussão e votação. PL de conversão número 213, originário da MP 14. Processo número 146/2014. Autor, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle e Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público. Assunto: altera a Lei 1.609, de 23 de setembro de 2005, que dispõe sobre o plano de carreira, cargo e remuneração, PCCR, do Auditor Fiscal da Receita Estadual, AFRE, da Secretaria da Fazenda, e adota outras providências. Está em discussão a PL hora anunciada. Pela discussão da matéria, deputado Stalin Bucar. Senhor presidente, é só para reafirmar a minha satisfação e a minha alegria em estar aqui nesse momento representando o nosso estado do Tocantins e podendo votar a favor dessa matéria que considero uma das mais importantes para essa classe de construtores do nosso estado do Tocantins. Viva o Tocantins e viva o filho! Ei! Pela discussão da matéria, deputado Amélio Caires. Senhor presidente, é só para também cumprimentar todos aqui os auditores fiscais, principalmente em nome dos colegas, amigos lá do Bico Papagaio, o Hernânio, o Daniel, o Zé Fiscal, o Amauri de São Sebastião, e dizer que, ao contemplar com a MP 14, o governo já cedeu um grande avanço para a classe. Mas também enaltecer aqui o trabalho feito pelo deputado Zé Bonifácio, deputado Carlão, que conseguiu inserir emendas que pudessem, assim, melhorar ainda mais o projeto em favor da classe. Portanto, tenho aqui a minha solidariedade, o meu apoio à classe e o meu voto favorável. Muito obrigado, presidente. Pela discussão da matéria, deputado Sargento Aragão. Senhor presidente, esse é um momento assim ímpar para nós. Eu quero só que levante a mão quem estava aqui em 2004. A posição deste parlamentar continua a mesma. Eu voto favorável. Pela discussão da matéria, deputado Iderval Silva. Senhor presidente, também é muita honra, muito prazer de estar aqui neste momento e parabenizar aí a luta desses companheiros do Fisco, através das pessoas, do nosso companheiro Daniel, o Zé Fiscal, o Amauri, o Bastião Machado, todos lá do Bico, e dizer que desde o começo da luta sempre disse para ele que era viável e
aconteceu. O meu voto também é favorável. Pela discussão da matéria, deputado Jorge Frederico. Senhor presidente, eu tive a oportunidade ontem, nas comissões, também falar que, partindo do princípio, primeiro se arrecada para depois gastar, e talvez tenha sido atropelado algum processo em essa classe que arrecada, que faz o serviço mais difícil, esse plano de cargo, carreira e salário não ter sido votado antes. Mas que tudo tem um momento, tem a hora, e dizem que não cai sequer uma folha de uma árvore se não é a permissão de Deus. E esse é um momento importante, um momento histórico para o Tocantins, porque estamos valorizando aqueles que arrecadam para que as outras classes possam gastar e fazer com que o Tocantins volte, o Tocantins faça crescer. Então, meu voto é favorável. Eu entendo que estamos fazendo justiça com a classe de quem arrecada dinheiro para os cofres públicos do Estado do Tocantins. Pela discussão da matéria, deputado Toninho Andrade. Primeiro, senhor presidente, parabenizar a todos que direta e indiretamente contribuíram para que esse dia pudesse chegar. Foi a manhã toda, a tarde toda, a insistência de cada um de vocês. E eu quero votar com alegria, voto favorável em benefício de cada um de vocês. Pela discussão da matéria, deputado Carlão da Sanetim, líder do governo. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o representante dessa grande categoria, Carlos Campos, também o Barão, que tem acompanhado muito esta comissão. E eu penso que durante esse período aqui nesse parlamento, representando o povo do Tocantins, eu contribuí muito com esse processo dos auditores fiscais. Tanto eu como o nobre deputado José Bonifácio, através da mensagem 72, que lá incluiu a emenda substitutiva, mas por vício de iniciativa, foi vetado o projeto e votou esta casa, essa nova medida provisória, e não medimos esforço em contribuir. Eu tenho certeza absoluta que eu devo ter ficado mais velho uns 10 anos para fazer justiça a esse povo sofrido do nosso estado de Tocantins. Estamos agora, deputados, aqui, resolvendo uma injustiça na edição da Lei 1609, de 23 de 2005, quando vetou a promoções através de realização de provas. 9 anos depois, com muito orgulho, através desse trabalho, desse parlamento, estamos conseguindo que esses grandes, valorosos servidores sejam promovidos por mérito, por antiguidade, por elaboração dos seus trabalhos, e tenho certeza, com essa entidade qualificada como são, cursos terão, cursos vocês farão e serão promovidos. É com muito orgulho e com muito prazer que eu digo sim novamente, sim na mensagem 72 e sim na medida provisória 14. Obrigado, presidente. Pela discussão da matéria, deputado Vanderlei Barbosa. Senhor presidente, eu acho que todos nós queremos comemorar este momento. E é um projeto originado do governo de Estado, que quem está exercendo neste momento, e com fé em Deus vai exercer por muito tempo, é o governador Sandoval Cardoso, que tem o apoio desta casa, mas que também, ao emitir uma medida provisória para esta casa, valoriza os servidores do Estado. Eu conversava com alguns integrantes do fisco, e eles falavam que o Estado precisa arrecadar, não é só criar tributos, os tributos já são criados, agora precisa cobrar com justiça. Então eu fico muito feliz que o governo reconhece esses servidores e dará oportunidade para melhorar a carreira deles. Então, servidores felizes são aqueles que o governo reconhece. E o governo reconheceu. Então, eu parabenizo o governo, mas eu parabenizo todo o fisco pelas conquistas. Pela discussão da matéria, deputado Vilmar do Detran. Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizar todos que contribuíram por esta grande conquista. De uma forma especial ao governo do Estado, que entendeu que havia uma injustiça
E, neste momento, através do entendimento, do diálogo com a classe dos auditores fiscais, entendeu de fazer esse reparo. Então, parabéns ao governo, parabéns toda a classe do fisco, e, neste momento, eu tenho o maior prazer de dizer que o meu voto é sim. Pela discussão da matéria, deputada Amália Santana. Senhor presidente, também é só falar da alegria de poder estar contribuindo mais uma vez com a categoria, que assim como os funcionários servidores do fisco, sou servidora do Estado e eu sei o quanto significa para a carreira de vocês. E volto a repetir aquilo que eu falei na manhã de hoje. Está com vocês a responsabilidade de nos ajudar a contribuir com o crescimento econômico e, inclusive, também pagar as folhas dos benefícios que nós concedemos esses últimos dias aqui. Parabéns a todos, parabéns pela dedicação, pela persistência que tiveram essa semana e a passada. Pela discussão da matéria, deputada Josi Nunes. Senhor presidente, a nossa posição aqui nesses quase 13 anos aqui nessa Assembleia sempre foi favorável a todas as demandas das categorias, porque entendemos que o servidor do Estado Tocantins tem que ser valorizado. E a nossa posição, a nossa votação, nosso voto em todas as matérias relacionadas a este tema sempre foi positivo. Votamos agora há pouco da Polícia Civil, da Defensoria. É importante que o governo do Estado também possa estar analisando as outras categorias para que valorize também. Então, o nosso voto nessa matéria é sim. Pela discussão da matéria, deputada Solange do Elibe. Senhor presidente, eu quero parabenizar a todo o fisco, a todos os servidores, que pela união, eles estiveram aqui durante todos esses dias, que lutaram pelos seus direitos, pelas suas conquistas, e esse momento aqui é histórico. Deputado Sargento Aragão, comandante Aragão, perguntou para vocês quem estava aqui em 2004. Eu estava também, Sargento Aragão, e não mudei de posição. Apoiei o fisco naquele momento e apoio agora, neste momento de grande realização. Meu voto é sim, parabéns a vocês, parabéns! Eu quero parabenizar o governo do Estado, governador do Estado, Sandoval Cardoso, pela habilidade, pela coerência, e quero parabenizar este parlamento pela determinação de vermos todos os deputados interessados e imbuídos na preocupação de resolvermos esse problema e essa grande injustiça que havia com todos vocês. Parabéns, parabéns ao Tocantins. Pela discussão da matéria, a deputada Luana Ribeiro. Senhor presidente, eu quero parabenizar o governador Sandoval Cardoso por ter atendido os auditores fiscais na Lei 1609. Eu tive a honra de ser relatora na Comissão de Defesa do Consumidor. Foi muito prazeroso trabalhar com essa categoria, primeiro pela educação, pela persistência, pela união deles, pela organização. Eu quero parabenizar aos auditores fiscais, que eles foram, assim, muito felizes no movimento que eles fizeram, principalmente pela organização. E quero aqui ressaltar, em especial, o meu amigo Manuel Bueno, o presidente Carlos Campos, o Zé Ronaldo, a irmã da Cleide, que são auditores fiscais. Eu vi também o irmão deputado Eduardo Gomes, que também faz presente, e todos os auditores fiscais. Quero ressaltar aqui o trabalho do meu amigo deputado Bonifácio. Bonifácio, eu estava atrás dele e ele me ligando: Luanda, onde você está? Olha para trás que você vai me ver. Bonifácio lutou com muita garra, com muita determinação, assim como o deputado Carlão da Saneatins, assim como o deputado Eli Borges. É um trabalho em parceria, é um trabalho em equipe. Vocês estão de parabéns pela força, pela determinação. Estamos sempre aqui na Assembleia para servir vocês. Foi maravilhoso e prazeroso trabalhar. Não é à toa que vocês são auditores fiscais, vocês são muito educados e muito preparados. Vocês estão de parabéns. Meu voto é sim. Pela discussão da matéria, deputado José Bonifácio. Senhor presidente, como esse deputado petista inveterado não quer falar, eu vou falar por ele, né?
nunca votou contra um trabalhador, né? Vota favorável, tranquilo, deputado Zé Roberto. Mas, minha gente, é um momento até de euforismo da classe. Eu aqui já fico visualizando o futuro, na alegria de ter contribuído com esse processo para uma futura aposentadoria do meu irmão, ex-deputado, prefeito Fabião Gomes, auditor fiscal, uma aposentadoria do Cício, pai do prefeito de Aguiarnópolis, que já está afastado pela 70 anos, a Zica, a Joana, o Jatobá, lá das minhas cidades, enaltecer a luta da diretoria do sindicato, que trabalhou incansavelmente há mais de 2 meses para consolidar este projeto. Mas, no momento de euforia, enquanto se descansa, se festeja, se carrega pedra. É necessário que nos defendamos e já nos antecipemos às possíveis aves de rapina que possam querer macular e pinicar esse projeto na hora da sanção do deputado Estado Bucá. É a minha preocupação do deputado Carlão da Saneatins, para que a gente forme uma força-tarefa que cerque o governador e ele fique livre das aves de rapina que acontece, que tem muito aqui nesse estado, para que esse projeto seja preservado e realmente se consolide o momento de vitória do fisco do Tocantins. É a minha preocupação e parabéns para vocês. A luta foi dura, mas foi vencida. Pela discussão da matéria, deputado Eli Borges. Senhor presidente, eu já fiz o meu registro de apoiamento, não estou fazendo isso outra vez, porque o voto permanece da mesma forma. É só para lembrar também, o deputado Aragão me trouxe à memória a famosa bancadinha dos 6, de 2004. Eu fazia parte dela, deputado Sargento Aragão. Naquele momento, já defendendo o fisco, com posicionamento, e politicamente permaneci firme, no mesmo rumo até hoje, porque entendo que é um segmento que precisa de ser reconhecido. E quero fazer um destaque no fim da primeira fala, que é da minha alegria de ver os remanescentes de Goiás sendo respeitados, aqueles que ajudaram a construir a história inicial desse Estado. Também a minha alegria de perceber que, muito tarde, lamentavelmente, mas, graças a Deus, muitos já tombaram nessa caminhada, mas aqueles que ficaram aí estão começando a perceber que o Estado está evoluindo e reconhecendo a importância dele, senhor presidente. Obrigado. Mais uma vez ao deputado Carlão da Saneatins. Senhor presidente, obrigado. Mas a fala do Eli Borges me deu aqui mais uma certeza da volta do governador Siqueira Campos ao estado de Tocantins. Esse governo sanou a oriundo de Goiás, quando nós votamos nesta casa a absorção dos mesmos pelo IGEPREV, que estavam sendo abandonados, como aqui tem muitos desses servidores que vai poder aposentar pelo IGEPREV, e agora votamos essa medida provisória, alterando a Lei 1.609, também no nosso governo. Mais uma vez, eu sou convicto que voltamos para cuidar das pessoas, e estamos cuidando hoje da nossa família do fisco, e cuidando das famílias oriundas de Goiás, que aqui ficaram, que aqui acreditaram, e que tem que ser valorizado, e com muita presteza o nosso governador fez. Obrigado, presidente. Pela discussão da matéria, deputado José Geraldo. Vai encerrar com chave de ouro essa votação, senhor presidente. Voto sim. Vamos, alegria.
parabenizando a todos da classe do Fisco do Estado de Tocantins, a todos os servidores, e dizer que é uma alegria este ano para nós. Praticamente quase todos os servidores do Estado de Tocantins teve um avanço muito grande com a criação do seu PCCR, faltando apenas a Polícia Militar, que serei parceiro em defesa do PCCR da Polícia Militar no próximo ano de 2015, deputado Sargento Aragão. Então, é com muita alegria e satisfação que coloco em votação a PL de conversão número 213. Os senhores deputados que aprovaram, que ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação. Vai à Secretaria para a extração de autógrafos. PL de conversão número 215, originário da MP 07, processo número 84/2014, autor, governador do Estado. Assunto, altera o anexo único da Lei 2828, de 12 de março de 2014, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos no exercício das atividades notariais e registrais e adota outras providências. Está em discussão a PL, hora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Seus deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos. Projeto de decreto legislativo número 8, processo número 84/2014, autor, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle e Administração, Trabalho e Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público. Assunto, disciplinas, relações jurídicas decorrentes da medida provisória número 7, de 13 de março de 2014. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Encerrada a discussão, está em votação. Seus deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Tocantins promulga o Decreto Legislativo número 111, de 30 de abril de 2014. A Secretaria para comunicar à autoridade competente. PLG número 11, processo número 169/2014, autor, governador do Estado. Assunto, altera a Lei 1485, de 29 de junho de 2004, que dispõe sobre doação de área de terreno urbano, que especifica. Está em discussão a PLG, hora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos. PLG número 12, processo número 172/2014, autor, governador do Estado. Assunto, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pindorama a área de terreno urbano que especifica e adota outras providências. Está em discussão a PLG, hora anunciada. Encerrada a discussão, está em votação. Seus deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda fase de discussão e votação, vai à Secretaria para extração de autógrafos. Eram as matérias que constavam para a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, encerro a presente sessão, convocando sessão. Encerrando a presente sessão, convoco sessão extraordinária para a eleição, para preenchimento dos cargos de governador e vice-governador do Estado, dia 4 de maio, às 10 horas, num domingo, com satisfação para todos nós. Está encerrada a presente sessão.
Bom, está encerrada a sessão desta quarta-feira, as sessões, a primeira pela manhã, a segunda à tarde, ordinárias, e agora 2 sessões em seguida, extraordinárias. A última extraordinária foi encerrada há poucos instantes, com a votação das matérias que estavam na pauta. Foram votados nesta tarde já, nessa convocação de sessão extraordinária, nessas últimas 2 sessões extraordinárias, foram votadas a PL de conversão número 213, originária da MP, medida provisória número 14, a matéria que altera a Lei 1609, de 23 de setembro de 2005, dispõe sobre o plano de carreira, cargo e remuneração do PCCR, auditor fiscal da Receita Estadual, AFRE, da Secretaria da Fazenda. Toda essa movimentação que os senhores viram agora, a manifestação por parte dos representantes do fisco estadual que estavam aqui acompanhando o trabalho dos deputados. E agora eles estão se dirigindo aqui, ocupando o plenário, para tirar uma foto que já se torna tradição sempre que ocorre, sempre após a ocorrência das votações consideradas importantes e que aqui se encontram os representantes. Muitos deles tiram fotos com os deputados como forma de registrar esse momento considerado importante para todos diante desse trabalho que foi desenvolvido aqui na Assembleia Legislativa. Também foi aprovada a PL de conversão número 215, originária da medida provisória número 7, do Governo do Estado. Essa matéria que nós falamos há poucos instantes, também do Governo do Estado, mais uma do Governo do Estado, que altera um anexo de lei número 2.828, de 12 de março de 2014, que dispõe sobre fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos no exercício das atividades notariais e registrais e adota outras providências. Essa lei aqui referida, 2.828, de 12 de março de 2014, como a gente vê, foi recentemente aprovada, sancionada e já passa por essa alteração que já estava prevista. Portanto, foi aprovada essa alteração também. Nós temos também o projeto de decreto legislativo número 8, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Finança, Tributação, Fiscalização e Controle, e Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público. Essa matéria disciplina as relações jurídicas decorrentes da medida provisória número 7, de 13 de março de 2014. Agora nós temos a PLG, aliás, o PLG, porque é projeto de lei do governo, número 11, processo número 169/2014, também do governo do Estado, que altera a Lei 1485, de 29 de junho de 2004, que dispõe sobre a doação de áreas de terreno urbano, que especifica, são doação de áreas de terrenos pelo governo do Estado. O projeto de lei número 12, do processo 172/2014, também do governo do Estado, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pindorama área de terreno urbano. Também foi aprovado. Portanto, essas as matérias que foram aprovadas nessas 2 últimas sessões extraordinárias que foram convocadas e realizadas aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, neste dia 30 de abril de 2014. Hoje pela manhã também, como parte de todo esse trabalho que foi desenvolvido, foi aprovado também a regulamentação sobre a eleição por parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Esse documento disciplina o uso da tribuna pelos candidatos que concorrem ao cargo de governador do Estado do Tocantins na sessão extraordinária para o preenchimento dos cargos de governador e vice-governador, marcada para o dia 4 de maio do corrente. Essa data e esse evento já foi, inclusive, essa data já foi lembrada pelo presidente da casa. Nesse momento, aqui, como a gente pode ver, o plenário tomaram conta do plenário, ocuparam os espaços do plenário para que possa tirar essa foto que registra para a posteridade o registro desse momento considerado importante após mais um dia de trabalho aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Em relação ao documento que nós estávamos tratando há poucos instantes, diz o seguinte teor, tem o seguinte teor: a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins
nos termos regimentais desta Casa de Leis, e após a anuência do plenário, disciplina o seguinte: a sessão extraordinária para o preenchimento dos cargos de governador e vice-governador do estado do Tocantins será aberta às 10 horas do dia 4 de maio do corrente ano. E somente usarão a tribuna para pronunciamentos os candidatos com chapa inscrita concorrendo ao cargo de governador, seguindo a ordem alfabética pelo prazo de até 5 minutos, prorrogável por mais 2 minutos para a sua apresentação como candidato e apresentação de suas respectivas